Alô, garoto! Alô, meus queridos! Alô, meus chegados! Meu nome é Ed de Souza, o nome do meu canal é Ed de Souza de Volta Pra Casa. Bem-vindo, tá certo? E eu quero bater um papo hoje com jovens. Com jovens. O pressuposto é o seguinte. Eu quero falar com você como Paulo falou com Timóteo. Como assim, Edivaldo? Como assim, Edivaldo? É o seguinte, Paulo é um apóstolo do Senhor, um dos apóstolos do Senhor do primeiro século, ele escreveu uma carta para Timóteo, duas cartas para Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e nessas duas cartas Paulo, o seu mentor, podemos dizer assim, estava bastante preocupado com Timóteo e falou algumas palavras para ele, para ajudá-lo. Qual era a condição? Qual era aquela condição? Qual era o contexto? O que aquele contexto tem a ver com você? Com essa palavra que eu quero ter com você, jovem. O contexto é o seguinte, Timóteo era um jovem promissor, cristão, e ele estava bastante desanimado. Não sei se isso parece com você, ou se em algum momento da sua vida você entrou no desânimo. Eventualmente você pode até entrar numa situação de desânimo se você não está, mas uma grande maioria dos jovens estão desanimados. Então, Timóteo estava desanimado e Paulo percebeu isso. Mas desanimado como? Em que contexto? Timóteo vivia numa igreja, ele foi enviado para cuidar de uma igreja, ajudar uma igreja, a igreja em Éfeso. Então, como é que era aquela igreja na qual havia um jovem desanimado? Aquela igreja estava em crise porque ela havia se desviado do Senhor. Então, veja bem, qual é o contexto da palavra de Paulo para Timóteo? Um jovem desanimado vivendo numa igreja que está em crise. Não sei se esse é o seu caso, se você está desanimado e se sua igreja está em crise. Mas o fato é que isso pode acontecer. E eu quero falar para você alguma coisa a respeito. Veja bem, a primeira coisa que eu diria para você, que foi a primeira coisa que Paulo disse para Timóteo, é que Timóteo deveria entender o contexto em que ele estava vivendo. E o contexto que ele estava vivendo era um contexto de apostasia, era um contexto de desvio. Então a igreja, ou vamos dizer assim, a igreja do primeiro século estava desviando-se de Deus, e Éfeso era esse exemplo, e Timóteo estava dentro daquele ambiente de desvio, e o próprio Timóteo foi afetado e ele desanimou tanto que Paulo ficou preocupado. Então você pode estar talvez desanimado, um pouco desanimado, um pouco de ansiedade, um pouco de tristeza, um pouco de impotência. Você pode estar se sentindo tudo isso, impotente, desanimado, você não consegue ser um cristão, um jovem cristão efetivo, que impacta o lugar onde você está, relevante no lugar onde você está, você talvez não tenha esse impacto onde você está e ainda mais, você não está sentindo muita alegria, mas uma certa ansiedade, uma certa tristeza, um certo desânimo, um certo deixa pra lá porque isso não é pra mim. Talvez você esteja vivendo isso aí, mas isso aí foi o que viveu Timóteo. E Timóteo tinha aproximadamente aqui de 25 a 30 anos quando Paulo escreveu para ele. Era um jovem. Então, a primeira coisa que você precisa perceber é que o momento em que nós vivemos é um momento de desvio. O mundo cristão, uma grande quantidade de cristãos, de comunidades cristãs estão desviadas. Elas desviaram dos ensinamentos dos apóstolos, dos ensinamentos saudáveis da palavra de Deus. Se desviaram. A partir de então, quando se desvia, o mundo entra. Quando o mundo entra, o mundo então, ele oferece alguns mimos, alguns presentes para os membros daquela comunidade cristã, mas mata a vida, mata o entusiasmo daquela comunidade cristã, e aquela comunidade cristã é uma comunidade que fica muito parecida com o próprio mundo. É uma comunidade cristã mundana. Isso é o contexto, beleza? Primeira coisa que você precisa entender, faz um casamento aí, faz uma reflexão, se essa comunidade não está vivendo assim. Então eu quero te dar uma dica. O mundo atual é o mundo que se desviou, que rechaça
que odeia a Deus, que odeia ao Senhor. E a igreja pode ser que esteja se juntando com esse mundo, né, para se moldar ao mundo, para não ser chutado pelo mundo, porque quer ter um lugar de relevância no mundo, não quer ser criticado pelo mundo. E isso, o resultado espiritual é que a vida de Deus não circula de uma maneira abundante dos membros daquela igreja, incluindo você, jovem, e você entra numa situação então de apatia, de desânimo, de tristeza e vou seguir a minha vida porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Então fica atento com isso aí. É preciso voltar para os ensinamentos saudáveis da palavra de Deus. Esse canal se propõe a te ajudar nesse ponto aí, voltar para os ensinamentos saudáveis, para te deixar ativo, para te fazer de você um jovem feliz, um jovem forte e que realmente seja relevante no lugar onde você está, beleza? A segunda coisa que eu quero te dizer é o seguinte, que a vida cristã, ela não se dá somente nas reuniões, é preciso que você saiba disso. A vida cristã se dá principalmente no dia a dia da gente, se dá na nossa casa, na nossa escola, na faculdade ou no trabalho. Você, quando não está nas reuniões, ou você está em casa, ou você está na escola, ou você está na faculdade, ou você está no trabalho, se você já trabalha. Você está em um desses momentos aqui. E é preciso entender uma coisa. Você não tem que ser só instruído em como reunir, como cantar e como se portar no meio dos irmãos. Principalmente você deve saber que a sua vida cristã, você precisa ter impacto nesses ambientes. Dentro da sua casa, dentro na sua escola, na faculdade onde você trabalha. É isso que Deus espera de um jovem cristão. Por isso Paulo ele instruiu o Timóteo a cuidar dessas áreas das pessoas que ele estava cooperando, que ele estava ajudando ali na igreja em Éfeso. Tá certo? Então, muitas vezes, o desânimo, a tristeza, a apatia não acontece porque você não teve uma boa reunião, uma boa palavra, mas acontece porque você sucumbiu, sabe onde? Lá na sala da sua casa, ou no tablet no seu quarto, ou no celular que você manuseia, ou por meio das relações de amizades que você tem na sua escola ou faculdade. Né? Ali na sua escola ou faculdade, aquilo lá pode te matar. Dependendo das pessoas com quem você se une, se junta, aquilo tira a vida, o vigor espiritual de vocês. E mais ainda, não somente a questão das amizades, mas principalmente a questão das ideologias e dos ensinamentos estranhos que deixam Deus de lado, que faz com que relativiza a palavra de Deus. Nesses ambientes de escola e faculdade, ali te mata também. E no trabalho, não é? E no trabalho, pode ser também que você esteja vacilando ali, achando que o trabalho é um lugar onde Deus não está, onde as pessoas não te veem, onde os irmãos não te veem, mas são nesses ambientes que o inimigo costuma nos triturar. É nesse ambiente que nós precisamos entender que a vida de Deus, a palavra de Deus, a minha vida com Deus precisa ser relevante, tá certo? Quero te dar essa dica. Cuida dessas áreas aí. Essas áreas, elas importam e elas fazem com que elas são responsáveis diretamente pelo estado em que você se encontra. Você precisa se guardar nesses ambientes. Cuide disso, tá certo? Celular é bom, mas costuma matar. Tablet é bom, costuma matar. Computador costuma matar. Internet costuma matar. Então, filmes, Netflix, HBO, esporte, essas coisas todas costumam matar jovem cristão. Porque consomem tanto estas coisas e achando que vai resolver o problema de desânimo quando no final de semana, sábado à noite, sábado, domingo à noite, sábado, domingo e quarta-feira, vou recarregar as minhas baterias de uma vida mundana que eu tive em casa, na escola, na faculdade ou no trabalho. De jeito nenhum você não vai conseguir. Foi isso que Paulo orientou a Timóteo. E mais ainda, é preciso que você preste atenção nos seus líderes. Os seus líderes precisam ser ser um farol para você.
Eu não sei se os seus líderes são, mas não existe comunidade cristã, né, com jovens saudáveis, casais saudáveis, crianças saudáveis, casamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis, se não tiver uma liderança saudável. Então eu aconselho que você preste atenção na sua liderança e cobre dela que ela seja saudável, que ela seja bíblica, que ela ofereça para você a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus pura e limpa para que você possa ter sobrevivência, sobrevida no mundo que você está vivendo, beleza? Outra coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: você precisa reavivar o dom que está em você. Timóteo estava desanimado. Por que ele estava desanimado? Porque ele estava na sua própria alma, no seu eu pessoal. Ele estava lá, no eu dele. Ele estava nele mesmo. Não é? Quando nós olhamos para nós mesmos, a gente se desanima, nós desanimamos, porque nós somos pessoas que estamos aquém do que Deus quer. Então o Timóteo, ele desanimou quando ele olhou para si mesmo diante de todos esses desafios e percebeu: meu Deus, não consigo resolver isso tudo. E então, olhando para si mesmo, ele se abateu. Paulo chega para ele e diz o seguinte: Timóteo, você precisa reavivar o dom que há em você, Timóteo. E eu digo para você, meu caro jovem, você tem um dom dentro de você. E este dom é o próprio Deus, a própria pessoa de Deus. Deus Pai se tornou o Filho, que se tornou o Espírito Santo para entrar lá nas suas partes interiores, lá dentro. Então é preciso que você reavive esse dom, que você chacoalhe esse dom. Olhe para você mesmo e diga assim: Senhor, você está dentro de mim, Senhor, eu preciso de Ti, dá-me a Tua graça, Senhor, eu preciso do Senhor. Isso é reavivar o dom. A chama da vida de Deus, a chama da energia de Deus vai te fazer você pegar fogo onde quer que você esteja, beleza? É isso aí. Então entenda, eu quero uma outra coisa que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, é o seguinte, a casa de Deus precisa, a casa de Deus, onde você está, que é a igreja, precisa sustentar a verdade, porque o mundo em volta da casa de Deus, que é a igreja, o mundo é fake. Então o que eu diria para você, jovem, que você precisa prestar atenção no mundo em que você vive. Este mundo não é real, as coisas não são reais, as coisas não são eternas, elas são como bolhas de sabão, são passageiras. Você precisa prestar atenção no que é real e no que é verdadeiro. Paulo chegou para Timóteo e disse: olha, o mundo que você está, Timóteo, é um mundo fake. Então, jovem, se você quiser compreender mais sobre o mundo fake, Edivaldo, o que é o mundo fake? Vamos ter que conversar mais porque esse vídeo não permite, não há tempo para conversarmos. Mas o mundo é fake. Eu vou falar sobre o mundo fake em outros vídeos, já comecei a falar a respeito. Mas o mundo é fake, você precisa compreender isso aí. E você precisa... Por que eu digo que ele é fake e você precisa prestar atenção? Porque o que você tem necessidade no seu interior é de algo real, é de alguma coisa real. Você procura paz, mas o mundo oferece uma paz falsa. Você procura alegria, mas o mundo te oferece alegria falsa. Você procura esperança, mas a esperança do mundo é falsa. Você procura o que mais? Prosperidade? Qual é a prosperidade, a verdadeira prosperidade? A prosperidade que você, o seu interior quer. Então tudo isso são coisas fakes. São para o nosso uso, mas são fakes. Você precisa compreender quais são os verdadeiros valores, os verdadeiros itens que o seu ser interior tem necessidade, beleza? Isso é para que você possa ser um jovem atuante e forte na sua localidade ou na sua comunidade cristã. Legal? É isso aí. Esses são alguns recadinhos que eu queria dar para você. Meu nome é Ed de Souza. O nome do meu canal é Ed de Souza de Volta para Casa. E, meu querido, vamos fazer esse canal crescer. Vamos fazer esse canal crescer. Compartilha esse link desse vídeo, esse link. Se inscreva se você não é. Se movimenta, beleza? Se movimenta. Nos vemos numa outra oportunidade, meu querido. Tchau.